Oi, pessoal! Bom, como vocês já foram informados, eu me chamo Juliana e nessa sequência de vídeos da nossa série sobre o sistema puxado e empurrado, eu vou dar continuidade falando agora sobre um outro aspecto no qual o sistema puxado e o empurrado se aplicam muito bem e no qual nós precisamos saber, que é na questão do meio ambiente. E, primeiramente, eu vou falar um pouco a respeito da produção em si e como a produção ela interfere significativamente no meio ambiente. Certo, mas o que é de fato a produção? A produção, né, ela é um processo de transformação da natureza pelo qual o resultado são bens de consumo, né, destinados à satisfação do homem. E, além disso, a produção em si, ela é uma das etapas em que as suas práticas mais interferem no meio ambiente, né? Isso porque uma etapa muito importante na produção é justamente a exploração de matérias-primas, né? Para elevar a escala de produção. E, por consequência, gera um aumento muito grande na quantidade de resíduos. E isso para falar só o básico, né? O mínimo. E quando existe esse desenvolvimento industrial sem planejamento, visando unicamente o lucro, isso resulta, além, né, da quantidade de resíduos, né, também na poluição, seja em emissões ácidas de gases de efeito estufa ou substâncias tóxicas, já que a população cada vez mais ela produz infinitamente mais resíduos compostos por descartes de embalagem, produtos industriais e etc. Mas é claro que existem sim, né, métodos, práticas e sistemas que podem ser tanto mais benéficos ou maléficos para o meio ambiente. E o nosso objetivo nesse vídeo é justamente falar sobre dois desses sistemas, que são os sistemas puxado e o empurrado. E quais são os seus benefícios, malefícios, suas influências no meio ambiente. Vamos começar falando do empurrado, então. Certo, sistema empurrado. Bom, o sistema empurrado, né, ele é o método mais tradicional, né? E ele consiste justamente no máximo de produção possível, né? Produção em massa, onde os produtos eles são feitos em grandes lotes e sem frequência determinada. Outro ponto é que a ordem é basicamente produzir o máximo possível, não levando em consideração a real necessidade do cliente. E o que isso gera? Gera o terceiro ponto, que é justamente o estoque em excesso. O sistema empurrado, né, ele já foi o mais presente no mercado. Na verdade, ele já foi o único método conhecido, né, de venda no mercado. E hoje em dia, claro que ele ainda é muito encontrado, né? A gente vê ele presente aí nos supermercados, nas lojas automotivas e entre outros, né? Mas a gente sabe que tudo em excesso faz mal, né? Então, vamos ver o que esse excesso, né, gera hoje em dia, né? Então, os principais impactos que a utilização do sistema empurrado ele acarreta no meio ambiente vem justamente dessa superprodução, né? Dessa proposta da produção em massa. O que essa superprodução ela carrega junto com ela? Bom, ela vem trazendo também, né, o uso de matéria-prima desnecessária, necessidade de mais embalagens para inventário, né? O aumento no consumo de energia para armazenar os produtos, né, seja por meio da refrigeração, iluminação e etc. Também o descarte excessivo devido à deterioração do estoque e também o uso extra de materiais perigosos, né, resultantes de emissões e disposições de resíduos no meio ambiente e entre muitos outros aspectos, né. Um que a gente mais vê, né, é justamente o descarte devido à deterioração do estoque, né. Quantas vezes a gente não já foi no supermercado e se deparou com aquela parte de trás, né, do depósito, em que tem mercadorias e mercadorias sendo jogadas fora, né, justamente porque não ocorreu a venda esperada, não teve a demanda que o estabelecimento esperava, né. Então, todos esses pontos, eles acarretam muito no impacto agressivo no meio ambiente. Certo, mas e o sistema puxado? O oposto de puxar é empurrar. Então, a principal proposta do sistema puxado é justamente eliminar desperdícios, que é o oposto do que acontece no sistema empurrado, né? Muito pelo contrário. No sistema empurrado, a consequência da aplicação dele é o desperdício.
Então, os estabelecimentos que utilizam o sistema puxado, eles têm esse índice de desperdício muito baixo, né? As taxas são muito reduzidas. E além disso, né, um outro ponto no sistema puxado é que só existe o início de um trabalho quando há a demanda por parte do cliente. Nós falamos do sistema empurrado do ramo alimentício, né, no supermercado. Vamos continuar falando sobre isso. Bom, a gente tem como exemplo, por exemplo, uma pizzaria, né? Lá eles possuem todos os ingredientes para produzir uma pizza. Porém, a pizza ela só é de fato produzida, né? Quando existe um acionamento por parte do cliente, né? Quando existe a demanda exata. Então, quando existe a demanda certa, correta, e aí sim a produção, os níveis de desperdício, eles são muito reduzidos. E então, o sistema puxado, ele traz essa proposta e ele, de fato, consegue o resultado que busca. Olá, meu nome é Gustavo e o tópico que irei falar é o de segurança. A segurança que é usada nesses sistemas e a importância dela, tanto para empresas quanto para os colaboradores. Bem, na história da humanidade, há uma luta dos trabalhadores pelos seus direitos que vem sendo conquistada, mesmo que de forma lenta, desde a Revolução Industrial. E no Brasil, o ano de 1978 é uma data muito especial dentro desse tema, pois foi nesse ano que o Ministério do Trabalho ele fez a primeira publicação das normas de segurança do trabalho, objetivando as ações de prevenção, controle e eliminação de riscos intrínsecos à proteção da saúde dos trabalhadores. E com a chegada da internet, as vendas sendo centralizadas apenas em lojas físicas, ela começou a se descentralizar e ela passou a ser dividida com as lojas virtuais. E da mesma forma que uma loja física ela precisa de segurança, na loja virtual não é diferente. É o ano de 2022, auge da tecnologia, e o Brasil é o primeiro colocado no ranking mundial de crescimento de compras online, segundo o levantamento da Cupom Válido. A segurança de dados, ela nunca foi tão importante quanto no momento. Até porque que pessoa hoje em dia não faz compras pela internet. Com todo esse crescimento e a democratização das compras online, ainda há uma pulga atrás da orelha de todos os consumidores com seus dados que são registrados nos sites. O consumidor hoje em dia, ele se tornou mais exigente. E caso ele não se sinta seguro na loja virtual, as probabilidades de ele se retirar desse e-commerce e procurar outro, elas são altas, pois ele vai procurar uma que transmita mais credibilidade, mesmo que isso acabe custando um pouco mais caro. O intuito desse slide é de demonstrar a importância da segurança nesses dois sistemas. Bem, e sobre o primeiro sistema que vamos falar, é sobre o sistema empurrado. E para falarmos sobre a segurança do sistema empurrado, o principal tópico vai ser sobre NRs. E antes de falarmos sobre NRs, nós precisamos saber o que é uma NR. As normas de segurança do trabalho, que também são denominadas de NRs, que são as normas regulamentadoras, elas são um conjunto de exigências e condutas que devem ser obedecidas por seus empregadores e empregados, visando a saúde e a segurança dentro do ambiente de trabalho. Atualmente, existem 36 NRs em vigor no Brasil. Elas devem ser cumpridas por toda e qualquer empresa, seja ela pública ou privada, bem como órgãos governamentais que tenham colaboradores contratados pelo regime CLT, que é a consolidação das leis de trabalho. E aqui nós vamos falar sobre as principais NRs. Todas as NRs elas são igualmente importantes, porém são 36 e as que vão ser destacadas aqui vão ser a que abrangem todas ou quase todas empresas empregadoras. A primeira é a NR35. Ela estabelece a obrigatoriedade da criação da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, que é a CIPA, por parte das empresas. A segunda é a NR6. Ela relaciona todos os equipamentos de proteção individual, que são chamados EPIs, que devem ser utilizados para manter a saúde e a integridade física dos colaboradores. A terceira NR é a NR9. Ela regulamenta a criação de programas de prevenção de riscos ambientais, o PPRA, que possui o objetivo de contribuir para a diminuição do risco de acidentes do trabalho. E a última NR citada é a NR12. Ela discorre sobre normas de segurança para projetos, fabricação, utilização, armazenamento, manutenção e transporte de máquinas e equipamentos. E agora vai ser falado sobre a aplicação.
A importância da aplicação das NRs nas empresas é para resguardar os colaboradores, garantir a segurança em um local de trabalho salubre e ergonômico, bem como prevenir e diminuir riscos dos acidentes. E sobre o não cumprimento das normas regulamentadoras, é passível de sanções e penalizações por conta dos órgãos regulamentadores. As penas elas vão desde notificações e multas administrativas e até mesmo a abertura de extensos processos judiciais contra a empresa. Uma outra medida é que você deve ter em seu e-commerce o certificado SSL. Ele protege de ataques e impede que terceiros tenham acesso a informações. E além disso, o seu domínio ele passa uma maior credibilidade para o seu cliente. E para saber se o site ele tem um certificado de segurança SSL, basta conferir o HTTPS ou um cadeado fechado que vem antes do link. E como já mencionado antes, é importante avisar aos usuários que os seus dados de navegação estão sendo coletados. E também uma permissão de solicitação de exclusão dessas informações, pois caso não tenha esse cumprimento de aviso de cookies, está sujeito a multas pela nova lei LGPD. Um outro elemento é a escolha de um bom servidor para o seu domínio. Os servidores mais potentes eles contam com maior variabilidade de ferramentas de segurança. E por fim, o uso de selos e de protocolos eles são essenciais como uma medida de proteção. Ele também passa um ambiente seguro para o cliente. Bom, é isso. Espero que tenha gostado do vídeo. E acompanhe a seguir a próxima sequência da playlist, onde vai se falar sobre vantagens, desvantagens e tendências tecnológicas desses dois sistemas.